Olá pessoal, vamos comentar e corrigir agora a questão número 4, cobrada na UBMEP 2013, segunda fase, nível 3. Os assuntos cobrados nessa questão foram geometria associada à função, especificamente semelhança de triângulos, áreas de figuras planas e função definida por duas sentenças, especificamente funções quadráticas. A figura mostra um triângulo de papel ABC, retângulo em C, cujos catetos medem 10 centímetros, ou seja, AC mede 10 centímetros e BC mede 10 centímetros. Para cada número x, tal que x está no intervalo de 0 a 10, marcam-se nos catetos os pontos que distam x centímetros do ponto C e dobra-se o triângulo ao longo da reta determinada por esses pontos. Indicamos por f de x a área em centímetros quadrados da região onde ocorre sobreposição. Então, essa área que está em cinza, de papel. Por exemplo, na figura ao lado, a área da região cinzenta em centímetros quadrados equivale ao f de 7. Muito bem. Item A. Calcule f de 2, f de 5 e f de 7. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item A e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. E vamos dividir em dois casos. Um primeiro caso é quando o x, que é a medida que a gente marca do ponto em AC, tanto desse lado quanto desse lado desse cateto BC, se esse x ele estiver entre 0 e 5, a gente vai ter uma situação da formação de um triângulo retângulo aqui. Por que retângulo? Porque nessa dobra em relação a esse segmento, esse ângulo é o mesmo desse. E, obviamente, os ângulos que estão aqui nessa dobra também serão os mesmos e são ângulos de 45 graus. Se esse triângulo tem 10 centímetros de cateto e esse também 10 centímetros, aqui vai valer 45 graus e aqui 45 graus. Faremos para essa figura, as demais vai ser a mesma ideia, não precisaremos desenhar. Então, se aqui é 45, eu estou diante de uma dobra, essa reta paralela, então aqui também é 45, aqui também é 45. Então, vai ocorrer a formação aqui de um quadrado, mas a área que vai nos interessar é apenas essa área que está havendo a sobreposição, no caso no papel. E aí eu vou formar um triângulo isósceles, com esse ângulo de 45 graus, isósceles e retângulo. E a ideia é que nessa dobra, para x entre 0 e 5, vamos pensar, aqui seria o ponto médio de AC, aqui o ponto médio, por exemplo, de BC, daqui de, vamos chamá-lo aqui, por exemplo, de D, E, e esse ponto eu posso até chamá-lo de C', porque quando eu retorno para a posição original, o ponto C' coincide com o ponto C. Vamos chamar aqui ponto F, ponto G. Aqui a medida AF é 5, a medida de F até C 5, já que o valor de x está menor do que 5, entre 0 e 5, ocorre a formação de um triângulo retângulo isósceles. Quando o x passar de 5, que foi o exemplo dado 7, vai acontecer a formação aqui da sobreposição de uma área, que vai ser um trapézio, a gente vai ver isso no item A, só que a terceira situação. Ele pediu f de 2, o f de 5 e o f de 7. Então vamos nos ater ao f de 2. Se essa medida CD vai ser igual a DC', essa medida também é 2 centímetros. CE tem a mesma medida de C', é também 2 centímetros. Obviamente eu estou dobrando, o triângulo que está aqui em cima é o mesmo do que está aqui embaixo. Pode até dizer que esses triângulos eles são congruentes. Veja, a gente sabe que o triângulo, de forma bem rigorosa, não precisaria escrever isso para essa questão, mas ampliando aqui os nossos conhecimentos, o triângulo CDE, ele é congruente ao triângulo DE.
C' E. Pelo critério, vamos ter aqui um lado comum, esse ângulo 45, esse ângulo 45, daqui também esse 45 e esse 45. Não vou colocar para não ficar muita informação aqui no desenho. Então, posso garantir a congruência desses dois pelo critério ângulo, lado, ângulo. Mas, de forma bem intuitiva, quando eu dobro esse triângulo, a gente já está percebendo que é o mesmo triângulo. Então, esse triângulo ele só foi dobrado. E agora fica fácil calcular essa área. Essa área vai ser dada pelo f de 2, já que o valor de x aqui é 2. E aí, cuidado para não calcular a área do quadrado, é a área apenas do triângulo retângulo isósceles. Posso pensar aqui em DC como sendo base, a altura DC', C' E vai ser a altura, então é um cateto vezes o outro cateto dividido por 2. Então, base 2 vezes altura sobre 2. Poderíamos calcular a área do quadrado, que é 2 vezes 2, e pegar a metade, que é exatamente essa mesma operação. Muito bem, fazendo aqui o produto e a divisão, o f de 2 será 4 sobre 2, 2 centímetros quadrados. Tá aí, então, a primeira parte do item A. Ok? Ainda item A, calcule f de 5. Veja que agora nós estamos diante de um ponto que eu vou chamar aqui de D, E, e aqui F. Como sabemos que esse aqui é um ângulo reto, obviamente aqui o ângulo reto. Para fazer sentido que a volta dessa dobra vai recair no ponto C, aqui vai ser o ponto C'. E qual é a garantia que esse ponto C' vai realmente ficar no segmento AB? Pelo seguinte fato. Veja só, nós temos que aqui mede 5, aqui também mede 5, e aí o que vai acontecer? Esse ângulo é um ângulo de 45 graus. Veja, eu estou aqui com uma situação que este ângulo ele é de 45 graus. Vou tirar aqui o ponto D colocando em cima. Na dobra, obviamente, esse ângulo também é 45 graus. E aí a gente tem que, no ângulo raso, a soma tem que ser 180, então esse é 90. De forma análoga, aqui temos uma simetria, isso também vai acontecer do lado de cá. 45, 45 e, obviamente, aqui 90. 45, porque o triângulo tem medidas 10 e 10, é um triângulo retângulo isósceles, aqui 45 e aqui também 45. Com isso, esse triângulo AC'D é um triângulo retângulo isósceles. Se aqui é 5, aqui também é 5. Da mesma forma, se aqui é 5, aqui também tem que ser 5 por conta do triângulo isósceles. Aqui, 5 centímetros. E perceba que a gente está aqui diante de um triângulo que com certeza vai recair aqui no C', no segmento AB, porque todos esses 4 triângulos eles são triângulos congruentes. Pelo critério, por exemplo, ângulo, lado, ângulo. Ou podemos pegar aqui ângulo, este lado que é comum, esses dois são congruentes. Ângulo. Quando eu olho para esses dois, ele vai ter esse lado comum, e aí também são congruentes. E os ângulos também iguais. Esses dois a mesma coisa. Então, estamos diante de uma situação onde o C' recai aqui no ponto sobre a reta AB, mas a ideia do problema é calcular, que seria o último instante ainda, para x maior que 0, maior ou igual a 0 e menor ou igual a 5. Aumentando agora um pouco o valor de x para 6, 7, 8, ou um número real, por exemplo, pode ser 7,2, ou seja, maior do que 5, o desenho já vai ser outro que foi fornecido pela questão. Então aqui agora a gente sabe que aqui é um quadrado dividido aqui com essa diagonal, mas o cálculo desse triângulo, da área desse triângulo, é o F5, dado por base 5 vezes altura
também 5 sobre 2. F de 5 vai ser 25 sobre 2, que 5 vezes 5 é 25 centímetros quadrados. Tá aí, então, ainda item A, F de 5, dado pela área 25 sobre 2 centímetros quadrados. Calculamos, portanto, a área do triângulo D é C'. Muito bem. Ainda no item A, calcule F de 7. Agora a gente já ultrapassou a metade do segmento AC. E também a metade aqui, o ponto médio do segmento BC. E foi dado na figura que essa dobra, como é 7, vai ultrapassar aqui o 5, então estamos diante de uma situação onde o x é maior ou igual a 5, menor ou igual que 10. Muito bem. Perceba que nessa dobra não vai formar mais um triângulo, retângulo, isósceles. Aqui tudo bem, vai ser o ponto C', e de fato, quando eu volto na posição original, ele vai coincidir com o C. Esse triângulo também vai ser um triângulo isósceles, retângulo, mas a ideia vai ser a seguinte: nós não queremos calcular a parte de fora. Então o F de 7 é a área do trapézio. E uma boa maneira de calcular a área desse trapézio não é calcular base maior mais base menor vezes a altura sobre 2, e sim calcular a área do triângulo maior e subtrair a área do triângulo menor aqui em branco. Então vamos marcar esses pontos, eles não interessam, era só para justificar que está acima do 5. Vamos marcar aqui, por exemplo, ponto D, ponto E, ponto F, ponto G e aqui o ponto C'. Se aqui C até D mede 7, de D até C' também vai medir 7. Porque se eu estou dobrando essa medida, é a mesma medida dessa. Porém, o que a gente vai pensar aqui? O que está faltando para A, D? Se toda a medida de A até C é 10, se daqui até aqui é 7, daqui até aqui é 3 centímetros. AD é 3. Nós sabemos que esse ângulo é 45, esse ângulo também é 45, esse aqui também é 45, esse é 45. Então, a gente já tem a ideia anterior, porque ele é um triângulo isósceles retângulo, também vai acontecer do lado de lá. A gente sabe que na dobra esse ângulo é o mesmo desse, e obviamente aqui sobra um ângulo reto. Aqui também 45 e aqui 45. Significa que esse triângulo também ele é retângulo isósceles. E aí essa medida, eu vou marcar aqui em azul, que é o DG, mede os mesmos 3 centímetros. E se essa medida, eu vou puxar para cá, é 3 centímetros, vou melhorar aqui a escrita, perceba que o que vai sobrar para essa medida, já que de C até D é 7, daqui até aqui também é 7, sobra 4 centímetros para cá. E da mesma forma, devido a essa simetria, aqui será 4 centímetros, aqui será 3 centímetros, aqui 3 centímetros. Não precisamos calcular essas bases. Por quê? Porque basta a gente calcular a área do triângulo maior, o F de 7, será a área do triângulo DC'E, a área do triângulo DC'E, menos a área do triângulo GC'F. GC'F. Então, o F de 7 será igual a área do triângulo maior. A ideia é calcular a área do triângulo maior e subtrair essa área do triângulo menor. Vamos chamar aqui de
Vamos colorir aqui de vermelho, para facilitar aqui a visualização. Então, fazendo os cálculos, a área do triângulo maior, 7, 3 mais 4, 7 vezes 7 sobre 2. 7 vezes 7 sobre 2, menos a área do triângulo vermelho, GC'F, 4 vezes 4 sobre 2. Portanto, F de 7 vai ser 49 menos 16, 49 sobre 2, menos 16 sobre 2. 49 menos 16 é 33. Aqui é 49 menos 16, de fato, 33 sobre 2 centímetros quadrados. Finalizamos, portanto, o item A. Tranquilo? Item B. Escreva as expressões de f de x para 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 5. E 5 menor ou igual a x, menor ou igual a 10. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item B e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Perceba que ele separou em dois casos. O primeiro caso, que é o que a gente vai propor agora, é quando o x é menor do que 5, maior que 0 e menor que 5. Ou seja, pegando aqui os pontos médios, a formação de fato é de um triângulo, retângulo aqui, e perceba que na dobra esse x vai ser o mesmo aqui, e esse x o mesmo aqui. Então ficou fácil calcular a área desse triângulo de forma genérica, em função de x. Basta fazer f de x, base x, vezes altura, também x, sobre 2. Portanto, f de x igual a x ao quadrado sobre 2. Aí, então, a primeira parte referente ao item B. Uma função polinomial do segundo grau, onde o a vale meio, é uma parábola que tem concavidade voltada para cima. Não tem o B e nem o C, uma função quadrática. Ok? Então, primeira parte do item B resolvida. Está aí a expressão, está aí a função definida em função do x entre 0 e 5. Agora, para x entre 5 e 10. Perceba que agora ultrapassou da metade, ponto médio, nos dois catetos. Por isso a formação agora de um trapézio, que no caso aqui vai ser a área sobreposta. Qual vai ser a ideia? Veja só, se daqui até aqui mede x, a medida toda é 10, então eu faço 10 menos x. Lembrando que eu estou diante de um triângulo, vou fazer de azul também, para facilitar a visualização. Aqui o ângulo é reto. Veja, se essa medida então é x, sobra para essa 10 menos x. Nós já sabemos que o triângulo aqui é retângulo isósceles, aqui também é 45 graus. E aí essa medida que eu vou traçar aqui em azul, com essa aqui, vai ser 10 menos x. Muito bem. Ocorre que se essa medida aqui vale x, essa aqui também tem que valer x. E para ela valer x, uma ideia é, eu tenho que subtrair esse x. Então, uma boa ideia para pensar nessa medida daqui até aqui, usando aqui o raciocínio sem precisar fazer expressão, eu preciso cancelar esse x para virar x, que tem que ser x aqui, aqui tudo tem que ser x. Para que eu somo essa parte com essa dx, então aqui tem que ser 2 vezes x, porque o 2x menos x já tenho a garantia do x. Mas eu tenho que sumir com esse 10 também, então é menos 10. Professor, essa situação eu tenho dificuldade de organizar. Mas tudo bem, vamos montar aqui no rascunho. Se essa medida toda é x, então quanto vale o pedaço vermelho? Vale x
menos x, menos a medida 10 menos x. Até vou colocar um menos maior aqui. Então fica tudo é x, subtraído de 10 menos x, eu vou encontrar essa medida. E de fato, veja, x menos 10 mais x, apliquei a distributiva, x mais x é 2 vezes x, menos 10. Está aqui. Muito bem, vamos apagar aqui o rascunho, nós não vamos precisar dele, que foi uma forma direta. Então a gente também agora tem a garantia, devido a essa simetria, que essa medida também será 2 vezes x menos 10. De forma análoga, temos a mesma ideia para o lado de lá. Temos que essa medida vai ser, vou fazer de azul para fazer sentido essas visualizações. Essa medida vai ser exatamente igual a essa, 10 menos x. Se eu olhar para o lado de cá, 10 menos x. 10 menos x, obviamente aqui 10 menos x, devido a esse triângulo aqui, 45 graus, retângulo aqui. Muito bem. Como calcular agora a área desse trapézio? Para calcular a área do trapézio, a ideia vai ser, vou fazer de verde para a gente calcular a área do triângulo maior e a gente tira esse triângulo de vermelho menor. Esse então vai ser o valor de f de x. Então o f de x vai ser dado pela área do triângulo maior. Se aqui mede x, aqui também vai medir x. É bom a gente colocar essa medida aqui. Vamos colocar nessa parte aqui, ó. Então, essa medida que a gente tem, acho que não vai, acho que vale a pena a gente pegar aqui, ó. Essa medida é x e essa medida também vale x. Vou apagar aqui esse 2x menos 10, vou colocar na parte interna. 2x menos 10 é a parte de vermelho. Essa parte, portanto, é x. Então eu vou ter base x vezes altura x sobre 2. X vezes x sobre 2. Agora subtraio a área do triângulo vermelho, que é 2x menos 10 vezes 2x menos 10. Então 2x menos 10 vezes 2x menos 10 eu posso fazer ao quadrado. Mas vamos fazer passo a passo, que nós já fizemos isso para o lado de cá também. Tudo dividido por 2. Base vezes altura sobre 2, que é um triângulo isósceles retângulo. Agora a gente pode pensar o seguinte. O f de x pode ser dado por... Posso pensar aqui no 2 como sendo o denominador comum. X ao quadrado menos 2x menos 10 ao quadrado. Poderia desenvolver, mas eu vou propor aqui duas expressões para o f de x. Aqui eu estou com a diferença de quadrados. Vamos recordar que a diferença de quadrados a ao quadrado menos b ao quadrado, posso transformar em a mais b, que multiplica a menos b. Fazendo a distributiva, a ao quadrado menos ab mais ab. Vai ser cancelado, menos b ao quadrado. Então, multiplicando termo a termo, a gente certifica que vai dar a ao quadrado menos b ao quadrado. Se eu tenho aqui, o x está fazendo o papel de a ao quadrado menos 2x menos 10 fazendo o papel de b, então eu posso organizar essa função. Vamos dividir aqui por 2. Posso pensar em x, esse primeiro, mais a mais o b, que multiplica o a menos o b. Cuidado aqui agora, menos 2x, menos 10 fica mais 10.
E aí, f de x vai ser igual. Ele quer a expressão, eu posso deixar dessa forma, sem problema algum. Vai ficar 3x menos 10, que multiplica menos x mais 10. Essa expressão garante aí a resposta completa do item B de bola. Perceba que a gente já tem a função para x entre 0 e 10 e agora a gente acabou de calcular a função para x entre 5 e 10. Se a gente quiser desenvolver essa função, eu vou apagar aquela parte porque a gente não vai precisar mais dela. A questão, se você deixar assim, já garante a sua pontuação. Mas vamos propor aqui uma função, talvez, com a cara de uma função do segundo grau, função polinomial do segundo grau, efetuando a distributiva termo a termo. Então, a sua resposta poderia ser essa aqui, ou menos 3x ao quadrado, mais 30x, aqui mais 10x e menos 100. Tomar o cuidado que eu tenho que dividir toda a expressão por 2. E aí f de x é igual. Aqui eu vou ter menos 3 meios de x ao quadrado. Como aqui eu tenho 10x mais 30x, 40x dividido por 2, 20x. Aqui não deu para dividir, o 3 não é múltiplo de 2. E menos 100 sobre 2, menos 50. Então a gente poderia também ter como resposta essa expressão da função quadrática. Lembrando que essa expressão ela está na condição do x maior que 5, maior ou igual a 5 e menor ou igual que 10. Ok? Item C. Faça o gráfico de f de x em função de x. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item C e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Nós já sabemos dos itens anteriores, principalmente do item B, que a função f de x aqui está definida por duas sentenças. Nós vimos que ela é igual a x ao quadrado sobre 2, na condição do x estar entre 0 e 5. Nós vimos também, anteriormente, que essa função pode ser expressa dessa forma ou desta forma. Lembrando que o A aqui é menos 3 meios de x, o A é menos 3 meios, o B é 20 e o C é 50. Na condição do x estar entre 5 e 10. Então vamos começar primeiramente com o gráfico dessa primeira parte, de 0 até 5. Tá fácil a gente substituir valores, né? Se eu já tenho f de x é x ao quadrado sobre 2, quando o x é 0, f de 0 vai ser 0 sobre 2, 0 ao quadrado 0 sobre 2, 0. Então o gráfico passa aqui. Se eu pegar x igual a 1, eu vou ter valores aqui fracionados. Vamos pegar valores que sejam múltiplos. Se eu pego x igual a 2, porque está dentro do intervalo, 2 ao quadrado 4, 4 sobre 2, 2. Então quando o x é 2, o y é 4. Se eu pegar o x igual a 4, 4 ao quadrado 16, 16 sobre 2, 8. Então, x igual a 4, aqui vai ser 8. Tomar cuidado por quê? Porque nós temos uma função aqui que está numa escala diferente. O x está na escala diferente do f de x. E a gente pode até pensar que seja aqui uma reta. Mas quando a gente pegar aqui, por exemplo, x igual a 5, veja, para x igual a 5, 5 ao quadrado 25 sobre 2, 12,5. 12,5, aqui está 13 e aqui 12,5,
que é exatamente 25 meios. Então, para x igual a 5, eu estou diante deste ponto aqui. E aí, a nossa função, eu vou até tirar esse ponto, que a própria prova da UBMAP, ela deveria ter colocado nas mesmas dimensões aqui, ou seja, na mesma escala. Veja que o 2 está do mesmo tamanho que o 1. Então, para efeito de construção do gráfico, vamos pegar esse ponto aqui e a gente pode até explorar um pouquinho mais essa função pensando no x do vértice. O x do vértice é menos b sobre 2 vezes a, ou seja, o b vale zero, então fica menos menos zero, ou mais zero, tanto faz, vai ser zero sobre 2 vezes 1 meio. 2 vezes meio é 1. Então o x do vértice é zero e o y do vértice será zero. Então a gente garante que aqui é o vértice da parábola, o a é positivo, ou seja, meio, a concavidade da parábola é para cima. A gente pode construir o gráfico com esse comportamento. É óbvio que se eu continuasse aqui por ali ser o vértice, né, não ficou tão simétrico, mas aqui a gente pode melhorar ele. É óbvio que aqui você tem um gráfico pontilhado. O que interessa é apenas esse de azul. Então aqui nós temos o gráfico relacionado a essa primeira parte. Vou passar aqui então uma divisão. Agora vamos avaliar o gráfico para a função f de x. Vou pegar esta aqui. Poderia pegar essa também. Essa vai ser importante para a gente calcular as raízes. E essa vai ser importante para calcular o x do vértice e o y do vértice. Menos 3 meios de x ao quadrado mais 20x menos 50. Vamos calcular aqui o x do vértice. Menos b sobre 2 vezes a. Menos o b vale 20, vou até organizar aqui de vermelho. O b vale 20, positivo, e o a, menos 3 meios. Portanto, menos b, 20, sobre 2 vezes o a, que é menos 3 meios. Menos com menos dá mais, o x do vértice é positivo. Esse 2 eu simplifico com esse 2, vai ficar 20 terços. 20 terços é aproximadamente, veja, 18 terços é 6. 18 terços, 6. 2 terços, 1 terço é 0,333. 2 terços, 0,666. Então, eu vou ter 18 terços, que é 6, mais 0,666. Então, aproximadamente 6,66. Só para a gente marcar ali no gráfico. Para calcular o y do vértice, basta a gente substituir o valor 20 terços na função. Nós estamos com pouco espaço aqui, vou tentar apagar essa parte para a gente subir aqui. Então, já temos que é 20 terços, acho que a gente consegue colocar ele aqui. Eu vou fazer aqui menos 3 meios, que multiplica, eu vou só apagar essa parte aqui, e organizar esse corte só do 2. Eu tenho que substituir 20 terços no x, ó. Menos 3 meios, vezes 20 terços. Eu já posso, inclusive, já fazer o resultado por conta do espaço que a gente tem. 20 terços ao quadrado é 400 nonos, ok? Mais, temos aqui 20 vezes 20 terços, 400 terços, por fim, menos 50. Eu vou deixar o número 50 como sendo 150 terços, para sempre a gente ter o denominador 3 aqui. E 150 por 3 é 50. A gente vai simplificar esse 9 com esse 3, vai dar 3. O 2 com 400 dá 200. E aí o y do vértice vai dar menos 200 terços, mais 400 terços, 200 terços. 200 terços menos 150 terços, menos 150, então vai ser
50 terços. De novo a ideia, 400 dividido por 2 dá 200. O 3 dividido aqui por 9 dá 3. Então é 200 terços, só que negativo. Menos 200 terços mais 400 terços dá mais 200 terços. Mais 200 terços menos 150 terços, 50 terços. 48 terços é exatamente 16. Portanto, aqui vai ficar 16 mais 2 terços. 1 terço é 0,333. 2 terços, 0,666. Então, é aproximadamente 16,66. Vou fazer aqui de verde para diferenciar esses dois gráficos. Então, o vértice dessa parábola vai ser, a parábola tem concavidade voltada agora para baixo, porque o A é negativo, 6,6, 666. 6,5 está aqui. Vamos marcar mais ou menos aqui, que é o resultado de 20 terços. Para o vértice, 50 terços, 16,666. Vamos pensar aqui no 17, está mais ou menos aqui. E olhando aqui, esse será o vértice dessa parábola. Agora a gente pode utilizar essa expressão para a gente calcular as raízes. Aqui está fácil calcular as raízes, é onde vai zerar o f de x. Veja que uma raiz é 10. Se eu tenho x igual a 10, essa parte fica 0 vezes qualquer parte aqui desse termo aqui, que eu multiplicar por 0 dá 0, dividido por 2, 0. Então, quando o x for 10, o f de x é, ou seja, o f de 10 é 0. Tanto é que se a gente pegar no triângulo que vai ser formado, ou no trapézio, se eu levar o x até o 10, não vai haver nenhuma área sobreposta. Por isso que é 10. A outra raiz, ela não vai fazer parte desse intervalo, que vai ser 10 terços. Porque se o x for 10 terços, o 3 cancela com 3. 10 terços é 3,33333. Mais ou menos aqui. Mas aqui eu não posso ter uma raiz, porque está antes do 5. Mas a ideia para essa função vai ser o seguinte. Eu até posso organizar pontilhado até chegar no 5. Daqui, esse é o vértice. Então eu posso, de fato, pontilhar aqui essa parte, da mesma forma que eu pontilhei aqui. Vou também pontilhar essa parte aqui, para mostrar que aqui é uma função polinomial do segundo grau, representada por x² sobre 2. E aqui, nesse trecho de 5 até 10, essa é a função quadrática, definida pela expressão menos 3 meios x² mais 20x menos 50. Aqui facilitou a gente achar essas duas raízes, mas aqui eu não posso chegar com o ponto, porque o trecho que a gente tem é apenas esse aqui. Se você pegar, por exemplo, qualquer valor entre 5 e 10, por exemplo, se eu pego o valor 7, se a gente voltar lá no exercício anterior, quando o x era 7, a gente tinha uma determinada área que é 33, só lembrando, se você voltar lá, o f de 7, foi calculado no item A, deu 33 sobre 2. Se fosse 32, daria 16, mas é 16,5, 16,5. E de fato, veja, se eu pego o x igual a 7, eu vou ter um pouquinho menor que o 16,6 que está aqui. Até vou colocar esse ponto, que é 50 terços, e quando eu pegar aqui no 7, vai dar valor de y, vou puxar para cá, a gente fez 33 sobre 2, que é 16,5. 16,666 está um pouquinho acima, por esse motivo que aqui vai ser o vértice. Se eu pego qualquer outro valor de 5 até 10, só posso pegar nesse intervalo aqui, né? Então a gente pode dizer que o domínio da função inicial é de 0 até 5. E posteriormente, para a segunda função, o domínio é de 5 até
10. Como ele quer a expressão, a gente já tem as expressões em relação ao item anterior e o gráfico a gente acabou de fazer aqui no item C. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.